Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga. Sempre digo que eu sou mãe da Super Naná, essa figura que transformou a minha vida. E juntando vários elementos dos conhecimentos em neurociências, em psicologia, aspectos da maternidade, surgiram o Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca tem uma vertente para pais e o Bom Pra Cuca tem uma vertente para educadores, onde eu colaboro com a Valéria Ramalho para a gente poder levar um pouco dessa proposta do Bom Pra Cuca para esses lugares, para esses ambientes. E aqui estou eu para falar um pouco de como o Bom Pra Cuca ajuda a gente ou ajuda a conceber um pouco a ideia sobre o funcionamento emocional e o funcionamento emocional dos pequenos. Nós que somos gente grande, a gente às vezes perde um pouco a capacidade de ler como os pequenos traduzem, entendem as emoções. E aqui a proposta é a gente fazer uma série de vídeos falando um pouco de cada uma das emoções básicas. Então a gente vai falar de alegria, a gente vai falar de medo, a gente vai falar do nojo, a gente vai falar da tristeza, a gente vai falar da raiva. A gente entendendo um pouco mais como os pequenos traduzem, entendem, elaboram, lidam com essas questões emocionais, permite a nós, que somos gente grande, que estamos com eles o tempo todo, sejam enquanto adultos, sejam enquanto profissionais que estão junto com essas crianças, leiam melhor essas situações, entendam melhor a característica, a questão emocional que está se passando com o pequeno naquele momento. Se nós somos melhores leitores, podemos trocar melhor com os pequenos por meio de uma comunicação mais eficiente, por meio de uma modelagem. Nós ensinamos as crianças a lidarem com as emoções, porque nada nasce pronto nesse sentido, inclusive no quesito emocional. A proposta é que a gente possa elaborar, lidar e ser cada vez mais eficiente no gerenciamento das nossas emoções ao longo da vida. É isso que nos torna emocionalmente inteligentes. Não aqueles que deixam de sentir alguma coisa, mas aqueles que são capazes de gerenciar bem aquilo que estão sentindo. Mesmo quando esse gerenciamento me ensina a colocar um pouco a minha resposta de lado para poder lidar com a situação. Mas dado esse preâmbulo, a gente vai começar a mergulhar em cada uma das emoções aqui dentro dessa série sobre as emoções no Bom Pra Cuca. Vamos falar agora de uma outra emoção, que também tem uma certa conotação, entre aspas, negativa, mas talvez ela seja um pouco mais digesta para nós que somos adultos, que é uma resposta emocional associada ao nojo. O nojo é uma resposta física muito protetiva. É aquilo que tenta me manter, me proteger de algo que seja potencialmente nocivo, potencialmente perigoso para ser adquirido, para ser consumido por nós de alguma forma. Então o nojo ele tem essa propriedade, mas parte desse nojo é aprendido. Eu tenho alguns elementos que são inatos, que vêm no nosso pacote, que naturalmente a gente pode pegar e ter uma certa ojeriza, a gente pode pegar e ter um certo nojo dessas coisas mesmo. Então alguns cheiros que remetem a coisas estragadas, que remetem a coisas que são perigosas, nocivas, são coisas que a gente naturalmente vai tentar manter distância, não é verdade? Cheiros, sabores mais adocicados vão lembrar coisas, por exemplo, que são boas, que me fazem bem. Então eu vou naturalmente me aproximar dessas coisas. O nojo para os pequenos, até eles desenvolverem dois sentidos que são fundamentais na administração do nojo, que é o olfato e é o paladar, até eles desenvolverem isso, eles vão estar recebendo coisas, digamos assim, ou eles vão estar mais receptivos às coisas que são potencialmente, digamos assim, mais enojentadas, mais nojentas para os pequenos. Né? Mas depois de uma determinada fase, eles começam a discriminar isso um pouco mais. Então, os 6 meses de idade é um ponto importante no desenvolvimento sensorial global,
dos pequenos, e os 2 anos de idade também a gente acaba fechando essa organização sensorial básica do nosso funcionamento. Então até lá, muito possivelmente, essa mediação vai ser muito externa, né? E depende de algumas formas de apresentação. Então, até a gente poder estabelecer o que de fato nos enoja ou não, mesmo aquelas coisas que às vezes não pareçam muito palatáveis, mas são saudáveis, por exemplo, que não tem uma cara muito boa, mas são saudáveis, essas coisas às vezes para o bebê desce que é uma maravilha. Depois de um determinado tempo, a consistência é estranha, alguma coisa pode ser estranha, pode ser que isso mude de algum jeito. Então, como as várias emoções, a primeira coisa que a gente tem que ajudá-los a reconhecer é nojo. Então vai chegar uma época que muitas vezes eles vão dizer ai que nojo para várias coisas, para muita coisa. E não é bem assim. Então a gente tem que ajudá-los a discriminar o que de fato não seria bacana e pode trazer um certo nojo e a gente vai manter uma certa distância, e o que não precisa ter essa expressão de nojo. Mas o fato dele ter achado aquilo lá ou que não era interessante, ou que não era gostoso, ou que não tinha uma cara agradável, fez com que ele falasse aquilo. Então essa resposta, ai que nojo, quando ela começa a se estabelecer, a gente ajuda os pequenos a entenderem, pera, a gente tem nojo do quê e do que a gente não precisa ter nojo. Bem, isso daqui você está dizendo que você não gosta, mas não é nojo. Nojo é uma coisa de uma outra dimensão, né? É muito mais intenso, é muito mais forte. Então, de novo, a gente vai pegar a resposta fisiológica do nojo, ela dá aquele quê de ânsia, porque eu quero naturalmente colocar aquilo para fora, eu quero manter uma distância, ele me mantém distante daquilo que me incomoda de alguma forma, não é verdade? A gente depois vai ter que ajudar, chega uma época que eles querem pegar e ficarem mais seletivos, eles são menos suscetíveis àquilo que a gente quer que eles comam, que sejam bacanas e etc. Então eles ficam, ai não, isso não. A gente vai ajudá-los a discriminar um pouco isso com muita paciência, com muito cuidado e tentando associar cada vez mais aspectos positivos àquilo que talvez eles tenham que administrar de um outro jeito. Poxa, isso daqui é bom, isso daqui faz bem, vamos tentar, vamos experimentar? Então você não pode falar que você não gosta, você não pode falar que você tem nojo quando você ainda não conheceu, quando você ainda não experimentou. E E aí a gente vai administrando. Mas essa talvez seja uma dessas emoções básicas que ela tem essa função mais fisiológica e conforme a gente vai conseguindo administrá-la, a gente vai conseguindo passar por ela. É importante que a gente ajude os pequenos nessa discriminação, para eles não considerarem esse pacote emocional do nojo como algo muito extenso. Isso tem que ser circunscrito, isso tem que ser localizado. E uma coisa que vai ajudá-los a administrar, a driblar isso, é a gente poder apresentar sempre possibilidades, alternativas, coisas que sejam mais funcionais, coisas que sejam bacanas, jeitos diferentes deles lidarem com aquilo ou deles usarem, comerem, experimentarem aquilo que a gente quer que eles conheçam, experimentem, só que de algumas formas que talvez sejam mais bacanas, mais agradáveis, mais diferentes. Então, não é pecado, em algum momento, você traduzir brócolis como árvore, por exemplo, tentando usar alguns elementos, porque fez bem, porque é bacana poder experimentar e quem sabe vocês consigam passar dessa resposta de nojo, que ela tem que ficar localizada para uma resposta mais específica, consigam ajudar nessa discriminação para a gente ter nojo do que de fato traz nojo, porque também como mais uma emoção é importante a gente tê-la presente, ela nos ajuda, ela nos protege de alguma forma, mas que a gente podendo ajudar nessa administração e nessa discriminação, inclusive na intensidade do não gosto versus o nojo, ajuda a gente a transpassar. E a nossa criatividade pode entrar em jogo quando a gente quer que esses pequenos vão além daquilo que eles estão querendo deixar longe e a gente sabe que é importante. Então é isso. Gostou? Gostou um pouco disso que a gente falou aqui na nossa série sobre as emoções? Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal no YouTube. Não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar, porque aqui estamos para trocar. Essa é a proposta do Bom Pra Cuca. Não deixe de seguir a nossa página no Facebook, temos a página do Bom Pra Cuca Pais, temos a página do Bom Pra Cuca Educadores. Se você gostou e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra aqui no nosso site,
para que você possa pegar o nosso material, entender um material gratuito, para que você entenda um pouco mais de algumas ideias de como pensamos, combinado? Mas não deixe de partir da ideia de que o Bom Pra Cuca é uma proposta de troca, uma proposta de interação, porque de verdade no dia a dia é você quem faz. Então o Bom Pra Cuca é uma proposta onde você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona. Até um próximo, até!